O governo lançou um pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço do Donald Trump. O Plano Brasil Soberano está reunindo medidas de crédito, alívio tributário, reforço de garantias e apoio à exportação. São 30 bilhões de reais em linhas de crédito para as empresas mais atingidas, com acesso condicionado à manutenção dos empregos. O reforço nos fundos garantidores soma mais de 4,5 bilhões de reais, ampliando o alcance para as pequenas e médias empresas. Os exportadores vão ter um ano a mais para cumprir os prazos, evitando multas e embarques para os Estados Unidos. O pacote também permite compras públicas de produtos afetados para merenda escolar e hospitais. Uma Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego vai monitorar os postos de trabalho e atuar junto com os setores impactados. Na frente externa, o governo acionou a Lei da Reciprocidade, abriu consulta na Organização Mundial do Comércio e mantém negociações com Washington. O objetivo é reduzir a dependência do mercado estadunidense e preservar a competitividade da indústria brasileira. Sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora Carla Beni, economista. Ela tem mestrado em História Econômica também pela Unicamp. Professora, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, viu, Gabriela? É um prazer te receber. Professora, eu acho que a gente pode começar pelo básico dessa história, que é como que funciona esse acesso a crédito para as empresas que estão no prejuízo e, no fim das contas, quem é mais beneficiado? São as empresas médias e pequenas nesse primeiro momento? Bom, esse pacote, eu vou só dar uma delineada, assim, de uma forma geral para a gente começar, que eu acho que fica mais fácil também. Esse pacote, na verdade, é uma medida provisória que ainda vai passar pelo Senado, né? Então, podemos ter aí, eventualmente, algum ajuste, a gente fala com o que a gente tem no momento, tem a temática de Brasil soberano. Eu achei interessantíssimo esse tema, até porque é uma chamada para o país se unir, por isso que eu achei isso bem interessante. Mesmo considerando que Brasil soberano é um pleonasmo, porque o Brasil é um país soberano, mas a ideia desse tema eu achei ela muito interessante. E essa medida provisória, ela contempla, Gabriela, várias empresas, desde a pequena, a média até a grande. Então, quando você me pergunta, bom, como é que essas empresas vão fazer? Aqui são duas condicionantes para elas conseguirem esses créditos que são com juros menores, né, subsidiados. Primeiro, elas têm que comprovar que elas estão prejudicadas. Esse ponto parece uma sutileza, mas ele é muito importante, porque você não pode deixar um mecanismo de ajuste ou de ajuda, digamos assim, aberto para que outros segmentos entrem. Então, esse é o primeiro ponto que eu achei importantíssimo. Ele tem que realmente ser uma empresa que já tinha os contratos firmados ou que não conseguiu fazer o embarque da mercadoria ou que teve o seu contrato cancelado e a mercadoria já estava programada para isso. E o segundo ponto, que é a amarra com o mercado de trabalho. Esse que eu achei importantíssimo, tem que fazer a manutenção dos empregos. Isso é fundamental. Aliás, o grande objetivo é essa manutenção dos empregos nesses setores que estão sendo afetados pelo tarifaço. E aí, professora, eu também te pergunto se essa é uma maneira de o governo ganhar tempo. Por quê? Pode continuar as negociações, eventualmente até conseguir renegociar que alguns produtos não estejam dentro do tarifaço. Aliás, tem dois em específico que eu ouvi ventilando na imprensa que podem ser renegociados, que são a carne e o café, e eu quero a sua avaliação sobre isso. Bom,
eu vou levar em consideração que nós estamos só com 7 meses de governo Trump. Então, você imagina o que nós teremos por 4 anos fechados. Então, por que eu começo desse jeito? Porque essa medida provisória, ela é muito interessante porque ela não revidou em tarifas. Repare a posição do Brasil nisso, eu achei essa uma posição muito estratégica. Ele recebe a agressividade, porque essas tarifas não estão relacionadas a superávites ou déficits, elas passam dessa questão, entram em questões políticas e tudo. O que o Brasil fez? Ele monta um plano ali de médio prazo e até de curto, com compra governamental, para poder ajudar os setores necessitados, sem dizer eu vou revidar em tantos por cento da alíquota de importação do produto americano, não. E ele também se posiciona como sempre à mesa, aberto à negociação. Então, para te responder, eu vou te responder com esses 2 pontos. O Brasil sempre vai estar na mesa para negociar. Os Estados Unidos são um país realmente muito importante, poderoso, digamos assim. Teremos mais 3 anos e meio desse, digamos, vou ser gentil aqui, hospício tarifário. E aí a gente precisa ter essa questão muito clara, né? A diplomacia brasileira, ela é historicamente conhecida como uma diplomacia, o Itamaraty, o comércio internacional nosso, sempre do diálogo. Então eu acho que isso se mantém. Perfeito. E também tem a possibilidade, além dessa questão da negociação, de o Brasil conseguir redirecionar esses produtos para outros mercados. Então, quanto tempo isso pode levar para acontecer? Essa questão que você trouxe é super importante, professora, porque quando a gente fala da lei da reciprocidade, é algo que o vice-presidente Geraldo Alckmin tocou nesse assunto, ele foi muito perguntado quando o governo lança o pacote de medidas, ele disse, olha, a prioridade do Itamaraty, a prioridade do Brasil é a negociação, então é uma linha histórica do governo que se mantém. Mas é interessante porque quando a gente olha para o sentimento da sociedade, é quase que uma curiosidade aqui, mas interessante para colocar na nossa conversa. Quem não está tratando das negociações enxerga esse ataque à soberania do Brasil de uma outra maneira. A gente teve o Ipsos-IPEC, que foi uma pesquisa divulgada nessa semana, no dia 12, terça-feira de agosto, mostrando que 49% dos eleitores brasileiros avaliam que o Brasil deve responder na mesma medida a esse tarifácio de 50% que foi imposto pelos Estados Unidos. Então, tem outros 43% que discordam que o Brasil deveria retalhar os Estados Unidos, mas é interessante trazer o sentimento da sociedade diante de tudo isso que está acontecendo também, né? Então, aliás, esse dado ele é interessantíssimo e dá para a gente abrir aqui, porque quando as pessoas respondem às pesquisas, elas respondem por um reflexo próprio delas, mesmo sabendo que ao longo da vida, a maioria das vezes a gente não devolve na mesma moeda. Isso. Que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas aquilo mexe um pouco com o instinto de que estão afrontando o Brasil, então você quer devolver na mesma moeda. Então, é isso que a pesquisa reflete, né? Então, que é uma coisa muito interessante. O que prova que políticas públicas não podem ser feitas por reflexo de decisões individuais. Porque já imaginou a gente pegar a nossa pauta toda, que a gente comercializa com os Estados Unidos e sobretaxar em 50%, claro, os nossos eletrônicos, os nossos celulares? Então, por isso que é muito interessante. Essa pesquisa ela ficou muito interessante porque ela te dá uma sinalização do que não fazer, né? Exatamente. Então, é exatamente o que não fazer. Por quê? Porque essa é uma grande diferença entre análise e analogia.
E eu brinco até às vezes com os meus alunos que a analogia é o reflexo seu de como você pensa e você reflete isso daí para o todo, que é completamente diferente da análise. Eu brinco que a analogia é aquela prima pobre que a análise tem. Então, isso daí é muito importante. Amei esse tema, porque é tudo que a gente não pode fazer sob a ótica comercial, empresarial e diplomática. Muito bom, professora. Eu achei também interessante trazer esse aspecto aqui, até porque muitas vezes a gente fala do ponto de vista macroeconômico. Foi uma discussão que a gente teve aqui, porque desse ponto de vista é um custo pequeno. Mas quando a gente olha, né, os mercados, eles vão se abrir, mas quando a gente olha para o segmento dessas empresas que tem que pagar essa taxação, né, tem que pagar os 50%, é aí que pega o negócio, porque são esses setores afetados que a gente tem essa preocupação. E justamente por isso o governo está olhando para isso e por isso anuncia esse pacote, né? Sim, exatamente. Porque mesmo considerando que quem vai pagar é a empresa americana que fez a importação, aqui, no nosso ponto, por exemplo, você tem um produtor de mel. Esse produtor de mel, ele tem metade da produção dele que ele exporta para os Estados Unidos. Isso já está contratado, ele já tem o rótulo está em inglês, ele já tem toda a especificação do mel específico, que é o que o consumidor americano gosta, e aí ele é anunciado, ou seja, recebe um aviso. Olha, o nosso contrato está suspenso porque eu não tenho como repassar aqui 50% de imposto de importação. A gente usa o termo tarifaço, mas o correto é a alíquota de imposto de importação. Aí, o que ele faz? Ele fica com aquele mel ali, ele fala, bom, vou fazer o que com isso daí? Por isso que essa medida provisória do governo ela é muito importante, porque ela entra nesse ponto e diz, você tem um produto perecível, você tem manga, você tem açaí, você tem mel, eu vou comprar isso, eu vou usar isso nas escolas, nos hospitais, no sistema carcerário, eu vou fazer compra governamental. Nesse primeiro momento, ele tem um alívio. Aí ele consegue respirar. Vou pegar um crédito subsidiado porque eu quero aumentar a minha produção, porque eu quero buscar um novo mercado, porque eu vou vender para o mercado interno, porque eu não posso demitir as pessoas. Aí ele tem um certo fôlego para pensar. Muito bom. Professor, e aí para a gente pegar aqui para os leigos, eu estou me incluindo aqui entre os leigos, tem diversos pontos ali desse anúncio do pacote de medidas. Tem alguns que beneficiam mais as pequenas e médias empresas e outros as grandes empresas. O Reintegra, que é esse programa que prevê o ressarcimento de parte dos tributos para as empresas que exportam. Ele está previsto ali em torno, acho que de 3%, se eu não me engano, para as grandes, para as menores e médias, 6%. Como é que ele funciona? Porque o governo ele fez um estudo muito profundo no tempo que teve, claro, mas analisou ali cerca de 10 mil CNPJs para ter uma ideia de como atender caso a caso. Então, para a gente explicar um pouco melhor como é que atende a pequena e a média e as grandes empresas também por meio de algum benefício ou outro. De uma forma, acho que mais simples, para a gente poder entender, quando a empresa ela importa alguns itens para poder exportar depois. Então, ela acaba tendo um benefício nesse sentido, ou seja, ela consegue um crédito tributário, porque ela precisa importar um item para poder exportar. Eu vou pegar aqui até um exemplo que é muito até simbólico no Brasil. O Brasil exporta aço. Só que para ele exportar aço, ele precisa importar carvão. Olha que coisa interessante. Ele importa carvão porque o nosso carvão tem um teor de combustão que não é o suficiente para a produção do aço. Então, o Brasil importa carvão dos Estados Unidos, produz o aço e exporta aço para os Estados Unidos. E aí, quando ele for mandar esse aço, ele vai ter a sobretaxa de 50%. Quer dizer, olha que confusão que virou. Então, dessa forma, se você tem
uma área de atuação onde você precisa importar para exportar, você acaba tendo créditos tributários que você pode usar. Então, esse é o primeiro movimento. E o segundo é que você pode ter um prazo para você efetuar os pagamentos, postergar em 2 meses o pagamento de alguns impostos específicos. Então, esse daí é uma outra movimentação para ajudar. A ideia é isso mesmo, é você dar um fôlego para a empresa poder ajustar o fluxo de caixa dela, né? Exato. A gente entra também no drawback, que é até um termo em inglês, enfim, para a gente poder explicar para as pessoas também, né? Houve a prorrogação desse prazo também para os exportadores usarem esse drawback. Queria pedir a explicação de como é que funciona isso. Então, é mais ou menos essa ideia, ou seja, você recebe uma mercadoria e depois você exporta ela. E aí, o que esse projeto te deu? Ele te deu tempo de até 1 ano para você poder fazer a venda dessa mercadoria. Então, o que é um tempo maior, bem considerável, porque se você não consegue vender para o mercado americano, você pode conseguir vender para outro país. E aí entra no meio desse caminho esses acordos que o Brasil tem feito com outros países, porque é aqui que entra uma diferença. Imagine uma empresa sozinha ter que buscar um novo parceiro. É extremamente trabalhoso para você fazer isso. Inclusive, você tem que muitas vezes ir em loco, conhecer, viajar. Essas viagens internacionais do presidente, elas são muito relevantes porque quando você tem os acordos entre os países, você diminui a burocracia, você diminui os entraves. Então, negociações específicas com o México, onde foi feito exatamente, o Lula e Sheinbaum assinam vários acordos, isso daí facilita. Então, é aqui que entra no meio do caminho, olha, eu te dou mais 1 ano para você vender a sua mercadoria, e enquanto isso eu vou abrindo outros mercados desse outro lado. Por isso que eu achei que esse projeto, essa medida provisória, na verdade, ela é mais ampla, ela tem um projeto de mais longo prazo, porque a gente não sabe do governo americano o que vem, né? Exatamente. E aí, quando a gente fala dos produtos, eu queria entender como é que vai ser esse cenário, né? Quais são os produtos que são mais complexos para você redirecionar? A gente estava falando aqui até da possibilidade de alguns produtos caírem de fato do tarifaço. Se tem a expectativa de algum outro produto que eu não tenha citado, eu citei aqui a carne e o café, eu tenho ouvido mais falar sobre isso, porque é muito complexo para os Estados Unidos, enfim, a questão da carne, porque a carne hoje tem uma inflação muito grande nos Estados Unidos, o café tem uma outra questão, que é a maneira como eles utilizam um café brasileiro, com um blend, com outro café, então é mais complexo também. Se tem algum outro produto que pode realmente cair também do tarifaço e quais são os mais complexos de redirecionar? Tá. Bom, com relação ao café e carne, o prejuízo é deles. Basicamente isso. Porque o mundo inteiro quer café e o Brasil acabou de abrir mercado de carne para o Vietnã, abriu o mercado de ossos bovinos para o México e agora, se eu não me engano, acho que Filipinas também abriu outro mercado. E ainda tem toda a parte de suínos que ainda vai para a Ásia. Então, isso eu só estou falando dos bovinos. E realmente os Estados Unidos está com o menor, digamos assim, plantel da história. Então, eles estão com escassez. É realmente uma surpresa o café ter ficado de fora e a carne. A carne eu até posso entender, porque os produtores americanos ficaram muito felizes com essa decisão. Eles têm sérios problemas por causa do peso da JBS dentro dos Estados Unidos, que controla preço de mercado, tudo. Então, a carne a gente até pode entender, mas o café, ninguém entendeu por que o café ficou de fora da lista. Muito bem, obrigado. A gente tem lugares imensos para vender. E já foi anunciado, essa semana agora, a China, ela certificou 183 produtores brasileiros pequenos para vender para a China. Então, porque a China resolveu tomar café, né? Então, o maior número de cafeterias que puder imaginar estão lá agora. Então, esse é um outro benefício para a gente. Tem uma outra fruta
que eu estava pensando, não sei se talvez, é o açaí, sabia? O açaí é uma coisa muito interessante, porque você tem uma produção lá nos Estados Unidos e de empresas que só trabalham com esse açaí lá, porque é energético, é fit, é sei lá eu mais o que em cima do açaí, que você tem toda uma história em cima do açaí. Para nós, a gente tem todo um mercado de trabalho, empresas que dependem, mão de obra, de famílias inteiras que trabalham no açaí, principalmente na região do Pará, né? Não sei como é que isso vai ser. Já escutei que a China vai comprar açaí em pó do Brasil para começar a produzir lá bebidas específicas aí de acordo com o gosto de cada um. Então, a conferir aí, porque eu acho que no final das contas os nossos resultados para o longo prazo vão ser melhores, a nossa independência vai ser maior ainda, no sentido de ter mais parceiros. E no final das contas, é capaz de Trump acelerar os processos do BRICS. Ah, que interessante. Essa questão da açaí ainda não tinha ouvido ser colocada. Aliás, falando da China, o Brasil teve uma reunião com o Xi Jinping e está negociando também a volta, a reabertura do mercado de frango, porque foi interrompido por uma questão sanitária, a gente teve a gripe aviária, enfim, é um procedimento padrão, mas também está negociando a volta disso, esse retorno. E vou pegar o gancho com o final da sua fala, né, sobre esse cenário a longo prazo. Também quero saber quem se recupera mais rápido quando a gente olha para esses setores. Como é que o mercado vai se acomodando, enfim, e também conforme vai negociando com outros países e abrindo esse mercado. Mas tem setores que podem se recuperar mais rápido, o agronegócio, por exemplo? Eu acho que sim, nessa medida que a gente tem mais abertura, por exemplo, para o agronegócio é muito forte, né? A Frente Parlamentar Agropecuária são 314 parlamentares, né? Então, ali você tem uma força e um movimento e um dinamismo também muito grande. Só que o recado que fica disso que a gente está vivendo não se pode mais confiar no governo americano. Esse recado é claríssimo, porque do mesmo jeito que ele acabou de postergar o tal dos 90 dias com a China, ele postergou por mais 30 e, além de tudo, autorizou a venda de chips para a China, que ele tinha dito que não ia fazer mais. Semana que vem ele muda todas essas regras e anuncia 60% de tarifa em cima, 70%. Sabe Deus o que ele vai inventar. Acabou de avisar que, no caso da Índia, se a Índia continuar comprando o petróleo da Rússia, vai ser sobretaxada em 50%. Então, aqui, olha com o Brasil, é Brasil e Índia, os dois com 50%. Um por questões políticas que fogem dessa regra econômica e outro porque está comprando petróleo da Rússia, quer dizer, e o Canadá, além de tudo, se o Canadá reconhecer o Estado palestino, ele já anunciou que o comércio entre eles vai ser dificultado. Então, a gente não tem as regras na mão, a gente não tem a mínima ideia do que vai ser a semana que vem. O que isso vai provocar? Uma sedimentação de que a gente não pode mais confiar nesse parceiro. Então, com base nisso, diante de tantas traições, teremos que encontrar outros parceiros. Professora, e também seguindo essa linha dos outros parceiros e de como que isso vai acontecer daqui para frente, teve um anúncio também que me chamou a atenção, que faz parte desse pacote, que é compras governamentais desses produtos que seriam exportados para os Estados Unidos. E aí são principalmente perecíveis. A gente pode falar de produtos que iriam para hospitais, para merendas, por exemplo, escolares. Como é que funciona isso, levando em consideração a experiência brasileira já no passado? A gente já teve outros exemplos disso na nossa história? A ferramenta de compra governamental, ela é importantíssima e ela é usada historicamente para fazer composição de estoque regulador. No mundo inteiro funciona desse jeito. O Japão
anunciou há pouco tempo atrás, um mês e meio atrás, que ia usar parte do seu estoque regulador de arroz, porque ele estava com um problema na produção, o preço ia subir. O que ele faz? Ele tira uma parte do estoque regulador. Isso aconteceu, né, com o nosso café. Desculpa interromper, professora, mas quando o preço do café subiu, mesmo. A gente ficou, nossa, mas uma compra governamental seria muito interessante, né, para resolver essa questão. Seria, exatamente. Então, o governo anterior, ele desmontou essa nossa estrutura de compras governamentais, o que se mostrou um grande problema. Por quê? Porque os preços desses itens, arroz, feijão, milho, café, eles são do consumo diário do brasileiro. E a gente tem uma questão hoje em dia muito forte depois da pandemia, principalmente, no mundo inteiro, que é uma associação imediata da população, se os preços sobem ou caem, com o chefe do executivo do momento. Então, o presidente da República passou a ser o responsável, entre aspas, pelo aumento do preço dos alimentos. E isso afeta a questão da popularidade. E esse é um peso nos Estados Unidos, no Brasil, pode escolher o país, isso virou quase que uma regra. Então, ter estoque regulador é até uma decisão política. Então, nesse caso específico, não é só para abastecer a Conab, por exemplo, que é a estrutura nossa de estoque regulador. É para usar o perecível, o pescado, o mel, as frutas, para que os hospitais possam fazer as refeições, as escolas, o sistema prisional também, e usa o mesmo conceito, é um conceito chamado de mão amiga. O produtor não deixa os produtos apodrecerem, digamos assim, ele não tem prejuízo, o Estado compra isso dele, usa, e quando ele tem, se é no caso do estoque regulador, ele pode usar se os preços tiverem subido muito. E você mantém uma certa normalidade de preço para o consumidor final, sem o prejuízo do produtor. Muito bem. Professora, tem um outro ponto que eu estava anotando aqui, conforme você falava, que é o fato de ser uma medida provisória que vai passar no Congresso. As lideranças das duas casas parecem estar bastante afinadas com esse pacote do governo, tem sido muito conversado, a proposta foi até apresentada antes para evitar alguma possível surpresa, vamos dizer assim. Isso sem contar o lobby das empresas, que também deve estar sendo muito forte. A gente falou agora há pouco do agro, mas das empresas de uma maneira geral. O que a gente pode esperar? A gente pode esperar alterações, porque cair parece que não tem chance de acontecer, né? Qual a chance de essa medida provisória não ser aprovada pelo Congresso Nacional? Olha, eu estava mais tranquila, digamos assim, assisti ao anúncio, o Gu Mota estava lá, inclusive, tudo. Me preocupou um pouco uma manifestação do Alcolumbre dizendo que não sabia o contexto, mas que foi lá porque é importante para o país de uma forma geral, mas que ele não sabia o contexto, que não tinha sido explicado o contexto. Bom, não sei se teremos algum tipo de estrelismo agora no meio do caminho. Estrelismo no sentido mesmo de protagonismo, de querer, digamos assim, colocar a mão em cima e dizer vou fazer essa alteração aqui, vou fazer essa alteração aqui. Até está previsto, de alguma maneira, digamos assim, alguma assinatura, né? Olha, passou pelo Senado e o Senado deu essa ajuste aqui. Bom, colocou um cachecol ali no meio, deu um ajustezinho, botou um lacinho do lado para dizer que mudou alguma coisa. Isso daí é perfeitamente possível de acontecer. Agora, não esperamos que isso daí não seja aprovado, né? Porque as empresas vão ficar na mão. E também, quando a gente fala sobre vai passar essa medida provisória pelo Congresso, mas ela é uma medida temporária. Qual é a chance dela se tornar uma medida permanente também? Eu acho que essa é uma pergunta importante, porque eu me lembro, por exemplo, na pandemia, a gente teve o PERSE de retomada de um setor específico de eventos e que acabou durando mais do que o período da pandemia. Qual é a chance disso acontecer? E aí isso tem um custo também, porque na verdade ele está fora do arcabouço fiscal, né? Sim.
Políticas públicas, de uma forma geral, elas, para serem bem feitas, elas precisam estar assentadas em alguns pilares. Então, o primeiro é a questão estatística, né? Então, você avalia, você desenha esse projeto todo. Depois você coloca ele em prática e aí você precisa acompanhar. É aqui que a gente se perde nesse país, porque a gente precisa acompanhar isso. Como isso vai ficando, isso se torna político e a tapa da mão que foi o planejamento. Então ele Professora, precisa desculpa te interromper, a gente teve uma interrupçãozinha na internet e aí a sua frase ficou incompreensível. A gente pode só retomar a frase? Tá, só retomar, tá joia. Então, a gente precisa de um planejamento prévio, ele precisa ser colocado em prática, e esse colocado em prática precisa de acompanhamento, dados estatísticos, para que você determine, isso precisa terminar, isso precisa ter uma hora para terminar, porque senão, exatamente como você falou, a gente vai entrar na questão do PERSE e tantas outras que nós temos aí, de benefícios tributários e de ajustes, aí são mais 600 bilhões que a gente tem aí por ano. Então isso precisa tomar muito cuidado para que outros segmentos não prejudicados não aproveitem o caminho e entrem, e o prazo para terminar, porque a chance disso virar permanente, porque aí acaba sendo uma questão política. Quando você não acompanha e vai deixando, isso vai ajustando os setores começam a se programar e se ajustar com esses benefícios, passam a achar que não podem mais viver sem e aí vão fazer pressão política. Então, esse é um alerta. Política pública bem feita precisa ter desenho, precisa ter acompanhamento estratégico, porque vem o teu ponto, vai precisar de dotação orçamentária para isso. Então precisa ter um tempo para terminar. Outro PERSE, ninguém precisa, né? Excelente, professora. Que importante aqui a sua participação. Acho que ficou muito didático, muito claro todos esses pontos. Obrigada demais e um grande abraço. É sempre um prazer te receber. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu, querida, até a próxima. A gente continua aqui para te dar um recado importante, que é uma aula histórica inédita com um dos maiores especialistas em democracia do mundo. Já falei aqui do autor do best-seller Como as Democracias Morrem. A gente vai ter uma aula no ICL com o autor do best-seller, professor de Harvard também, o Daniel Ziblatt. Vai ser no dia 28 de agosto, 8 horas da noite, dia 28 de agosto. Vai ser uma quinta-feira, então anota na sua agenda para não perder nada, a aula é gratuita, então além de ser de graça também é online, você tem que deixar o seu e-mail em detalhesicl.com.br para poder participar, e vale muito a pena porque a gente vai falar sobre como a extrema-direita tem se embrenhado nas entranhas, nas democracias, e quais são as preocupações que a gente deve ter, continuar muito vigilantes com tudo que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo também. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência você fica com o Rolê ICL, e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até a próxima. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos.
Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.